Muitas vezes, olhamos para o passado para nos entendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1836 e para a história solene de Ellen Jewett. É um caso que nos recorda que por trás dos registros históricos estão pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na metrópole florescente da cidade de Nova Iorque, existia um mundo de fortes contrastes. Enquanto o comércio e a alta sociedade floresciam à luz do dia, um mundo vibrante e muitas vezes perigoso prosperava nas sombras. Foi neste mundo que uma jovem mulher conhecida como Ellen Jewett tinha esculpido para si uma vida de glamour precário. Nascida Dorcas Doyen, em Temple, Maine, a sua infância foi marcada por inteligência e por um futuro promissor. Órfã em tenra idade, foi acolhida por um juiz local e recebeu uma excelente educação. No entanto, por razões que a história desconhece, Dorcas deixou essa vida para trás, acabando por chegar a Nova Iorque. Aí, reinventou-se como Ellen Jewett, tornando-se uma das cortesãs mais procuradas e instruídas da cidade. Residindo num bordel de luxo na Thomas Street, gerido por uma mulher chamada Rosina Townsend. Os seus clientes pertenciam à elite da cidade, comerciantes, advogados e funcionários que eram atraídos pela sua beleza, sagacidade e pelo ar de tragédia refinada que cultivava. Entre os muitos admiradores de Ellen estava um jovem chamado Richard P. Robinson. Com apenas 19 anos, Robinson era funcionário numa proeminente firma mercantil em Maiden Lane e oriundo de uma respeitável família do Connecticut. Era bonito, bem vestido e movia-se com um ar de confiança que desmentia a sua juventude. Ele e Ellen iniciaram um caso apaixonado e intenso. Trocaram cartas repletas de declarações e promessas românticas. Ellen, ao que parecia, estava profundamente apaixonada, talvez vendo em Robinson uma oportunidade para escapar à sua vida. Robinson, por sua vez, apresentava-se como um pretendente devotado, usando o pseudônimo Frank Rivers. Era um visitante frequente do bordel no número 41 da Thomas Street, e a relação deles era bem conhecida entre as outras mulheres que lá viviam e trabalhavam. No entanto, sob a superfície de seu romance, as tensões estariam a aumentar. Relatos sugeriam que Robinson se estava a tornar possessivo e ciumento, e havia rumores de que Ellen tinha descoberto que ele estava noivo de uma jovem da sua própria classe social, uma traição que ela não podia tolerar. A relação, outrora uma fonte de paixão, estava azedando, transformando-se em algo muito mais volátil. Na noite de sábado, 9 de abril de 1836, Richard Robinson dirigiu-se a Thomas Street. Foi visto a chegar ao estabelecimento de Rosina Townsend por volta das 9 horas. Testemunhas, incluindo outras mulheres da casa, observaram-no a entrar no quarto de Ellen. Trazia consigo uma pequena machadinha, ou machado, que explicou fazer parte de um plano para pregar uma partida a um rival. O casal passou a noite junto. Uma das outras residentes testemunhou mais tarde tê-los ouvido a conversar e a beber champanhe. Pareciam, pelo menos durante algum tempo, estar em termos amigáveis. Com o passar das horas, a casa silenciou. Os outros clientes partiram e as residentes recolheram-se aos seus quartos. A última vez que alguém relatou ter visto Ellen Jewett viva foi quando ela estava com Richard Robinson no seu quarto elegantemente mobilado no segundo andar.
O que aconteceu nos momentos finais e privados daquela noite, nos confins daquele quarto, permanece uma questão de conjectura. Um testemunho silencioso de uma história que em breve irromperia violentamente na consciência pública. A cidade dormia, alheia ao evento sombrio que se desenrolava no seu coração. Pela madrugada de domingo, 10 de abril, um guarda noturno em patrulha notou o cheiro a fumo vindo do bordel no número 41 da Thomas Street. Pensando tratar-se de um simples incêndio, ele e outros guardas forçaram a entrada no edifício. Seguiram o fumo escadas acima até ao quarto de Ellen. A porta estava trancada. Quando arrombaram, depararam-se com um cenário horrífico. O quarto estava cheio de fumo, cuja origem era um fogo posto deliberadamente na cama. Deitado por entre os lençóis fumegantes estava o corpo de Ellen Jewett. O seu crânio fora esmagado por 3 golpes poderosos de um instrumento afiado, desferidos com tal força que quase lhe tinham partido a cabeça em 2. O assassino tentara depois destruir as provas e talvez toda a casa, incendiando a cama. A chegada rápida dos guardas impediu que o fogo consumisse totalmente o corpo e a cena do crime. Passado o choque inicial, os investigadores inspecionaram o quarto. Era uma cena de violência brutal, num cenário de opulência. Os vestidos caros de Ellen estavam pendurados por perto e a sua coleção de livros pousava numa prateleira, um testamento da vida que levara e da forma violenta como fora extinta. A investigação começou imediatamente e a suspeita recaiu rapidamente sobre um homem, Richard P. Robinson. Ele fora a última pessoa conhecida a ter visto Helen viva. Rosina Townsend e as outras mulheres da casa identificaram-no sem hesitação. Contaram às autoridades sobre a sua visita, a sua estranha explicação para a machadinha e a sua relação com a falecida. Foi emitido um mandato de captura geral. Na manhã desse domingo, os agentes encontraram Robinson na sua pensão. Segundo consta, estava calmo quando chegaram, embora parecesse pálido e agitado. Uma busca na área atrás do bordel revelou uma capa. Testemunhas identificaram-na como a que Robinson usara na noite anterior. Era uma peça de vestuário distinta e a sua descoberta parecia ser uma prova material crucial que o ligava diretamente ao local. Foi também encontrado um machado que se acreditava ser a arma do crime, embora sua ligação direta a Robinson fosse menos certa. Ele foi preso e acusado do homicídio de Helen Jewett. As autoridades da cidade acreditavam ter o homem certo e que o caso seria uma questão simples de garantir uma condenação. O assassinato de Ellen Jewett não foi apenas um crime, foi uma sensação e coincidiu com a ascensão de uma nova e poderosa força na sociedade americana, a imprensa de 1 cêntimo. Jornais como o New York Herald, de James Gordon Bennett Sr., e o The Sun, de Benjamin Day, apoderaram-se da história com um fervor sem precedentes. Custando apenas 1 cêntimo, estes jornais eram acessíveis às massas e alimentavam o apetite insaciável do público por escândalo, sexo e violência. O próprio James Gordon Bennett deu um passo revolucionário e controverso. Foi ao bordel e viu pessoalmente o corpo de Ellen Jewett no seu caixão, escrevendo um relato detalhado, gráfico e altamente solidário com a vítima e a cena do crime. A sua reportagem e a dos seus concorrentes transformou o caso num espetáculo nacional. Os jornais publicavam todos os rumores, todas as provas e todos os detalhes escabrosos que conseguiam descobrir. Imprimiram os certos das cartas apaixonadas trocadas entre Ellen e Robinson e pintaram retratos vívidos dos principais intervenientes. O público ficou cativado e um frenesi mediático como nunca antes visto nos Estados Unidos eclodiu, garantindo que, quando o julgamento começou, quase toda a gente em Nova York e, de facto, no país,
tinha uma opinião sobre a culpa ou inocência de Richard P. Robinson. A 2 de junho de 1836, o julgamento de Richard P. Robinson teve início. O tribunal foi invadido por milhares de espectadores, todos desesperados por assistir aos procedimentos. Lá dentro, a sala de audiências estava repleta dos cidadãos mais proeminentes da cidade. A acusação, liderada pelo procurador distrital Ogden Hoffman, sentia que tinha um caso sólido. A sua estratégia era apresentar uma cronologia clara dos eventos, estabelecendo que Robinson estava com Ellen na altura do assassinato. A sua testemunha principal era Rosina Townsend, a dona do bordel. Ela e outras residentes testemunharam a presença de Robinson, a sua posse de uma machadinha e o facto de ele ter sido a última pessoa vista com a vítima. A acusação apresentou a capa encontrada perto da cena do crime, que argumentavam pertencer a Robinson. Pretendiam retratar Robinson como um jovem dúplice que, temendo que o seu caso com uma prostituta arruinasse a sua reputação e o seu casamento iminente, silenciou Ellen da forma mais brutal imaginável. As provas pareciam esmagadoras, uma cadeia de circunstâncias que apontava para um único culpado possível. A defesa, liderada pelo brilhante e formidável Ogden Hoffman, tinha uma estratégia diferente. Sabendo que não podiam contestar a presença de Robinson no bordel, optaram por atacar a credibilidade das testemunhas de acusação. O seu alvo principal era Rosina Townsend. No banco das testemunhas, Hoffman submeteu a ela e as outras prostitutas a um contra-interrogatório demolidor. Retratou-as não como testemunhas legítimas, mas como mulheres imorais e pouco fiáveis, cujo testemunho estava inerentemente manchado pela sua profissão. Sugeriu que estavam a conspirar contra Robinson por razões desconhecidas. A defesa argumentou que as mulheres do bordel eram narradoras pouco fiáveis, com relatos cheios de inconsistências. Criaram dúvidas em torno de cada prova. A capa era definitivamente de Robinson? O machado era a verdadeira arma do crime? Pintaram um retrato do seu cliente como um jovem respeitável e de bom caráter, ele próprio uma vítima, que fora enredado num mundo de vício e estava agora sendo incriminado por um crime que não cometeu. Numa sala de tribunal dominada por homens de posses e estatuto, este ataque ao caráter das testemunhas da Thomas Street revelou-se uma tática altamente eficaz. O julgamento durou 5 dias, cativando a cidade. Após as alegações finais, o júri, composto inteiramente por homens proprietários, retirou-se para deliberar. O público, levado ao frenesi pela imprensa, esperava com a respiração suspensa. Surpreendentemente, o júri regressou após apenas 15 minutos. O porta-voz do júri anunciou o veredito: inocente. Uma onda de choque e indignação varreu muitas partes da cidade, enquanto os apoiantes de Robinson celebravam. A absolvição foi amplamente vista como um erro judiciário, um veredito baseado não nas provas, mas no preconceito. O júri, ao que parece, recusou-se a condenar um jovem de uma família respeitável com base no testemunho de prostitutas. Optaram por acreditar na palavra de um homem da sua própria classe, em detrimento das declarações juramentadas de mulheres do demi-monde da cidade. A estratégia de assassinato de caráter da defesa funcionara na perfeição. Richard P. Robinson, o homem que foi quase certamente a última pessoa a ver Ellen Jewett viva, saiu do tribunal como um homem livre. Após o julgamento, a opinião pública permaneceu profundamente dividida.
Muitos estavam convencidos de que se tinha permitido que um assassino ficasse em liberdade, um sentimento ruidosamente ecoado em vários jornais. Richard P. Robinson deixou Nova York rapidamente. Acabou por se mudar para o Texas, mudou de nome e viveu o resto da sua vida no anonimato, falecendo em 1855. O assassinato de Ellen Jewett nunca foi oficialmente resolvido. Nenhum outro suspeito foi alguma vez seriamente considerado e o caso permaneceu um mistério histórico arrepiante. O seu verdadeiro legado, no entanto, reside no seu profundo impacto na cultura americana. Estabeleceu um modelo para a cobertura mediática de crimes sensacionalistas, demonstrando o imenso poder da imprensa para moldar a percepção pública e influenciar o processo legal. O caso expôs os profundos preconceitos de classe e de género do sistema de justiça do século XIX, um sistema onde o caráter de uma testemunha podia ser considerado mais importante do que os factos que apresentava. A história de Ellen Jewett tornou-se um conto de advertência, um marco sombrio na história do jornalismo e do direito americanos. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.